É isso aí, galera. Então vamos chegando aqui para nossa revisão, tá bom? Essa aqui é a aula 38.2. Vamos lá? Jogando no quadro, nós temos então a aula 38.2, desenvolvimento embrionário, e nessa aula nós estávamos falando sobre o desenvolvimento, onde nós falamos que esse desenvolvimento inicia-se a partir do momento que o espermatozoide fecunda o ovócito secundário lá na tuba uterina, perfeito? E dá início, a partir de então, ao desenvolvimento desse novo ser que vai estar ali surgindo. Cada organismo, cada ser tem uma diferenciação que a gente mostrou para vocês em relação à quantidade de vitelo que vai especificar um tipo de segmentação ou clivagem diferenciada. Então, essa primeira etapa, que esse desenvolvimento vai passar por 3 etapas, nós temos a clivagem ou segmentação, onde você vai ter o ponto-chave dessa etapa, é a mórula, a formação da mórula lá com 32 células, e a formação da blástula, que vai estar finalizando e iniciando a segunda etapa, tá bom? Então, são divisões celulares que vão estar acontecendo ali depois que formou a célula ovo-zigoto, após a fecundação, de sucessivas divisões, formando, então, blastômeros, que vão se transformar em mórulas e, consequentemente, na blástula. Chegou na blástula, você já começa a ter novas divisões, tá? Não é que para não, gente. Isso aí vai continuando em cada ser, tá bom? Chegou na blástula, você vai ter, então, a segunda etapa, que é a gastrulação. E o ponto-chave dessa etapa é a formação dos folhetos embrionários ou tecidos embrionários, onde você vai ter a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. Então, nessa mesma sequência que está aqui, ó, ecto, parte externa, meso, parte mediana e endoderme, parte mais interna. E a gente viu que a ectoderme, lá na terceira etapa e última etapa, vai formar lá o tubo neural, né? A mesoderme vai estar revestindo nessas etapas o processo de arquêntro. O arquêntro já se formou ali na blástula. Lembra que o arquêntro vai dar início à formação do sistema ou do tubo digestório, tá bom? E também vai dar ali, envolver a parte celomática, tá bom? Então, cada uma dessas estruturas, cada um desses folhetos, é específico aí para estar formando uma etapa que vai suceder a terceira e última etapa do desenvolvimento embrionário, que é qual? A gastrulação. Cadê a gastrulação? Vamos lá. Então, essa gastrulação... Opa, desculpa, não é a gastrulação, a organogênese. A gastrulação está em cima. Então, essa organogênese ou histogênese é determinada pelos genes das células que vão formar esses folhetos embrionários. Então, cada um deles vai dar início ao desenvolvimento de quê, professora? Dos nossos tecidos. Lembra que a gente viu os níveis, né? Níveis de organização celular, de ter célula, que forma os tecidos, que formam os órgãos, que formam os sistemas. Então, nós estamos nessa etapa aqui, ó, organogênese ou histogênese, estamos nessa etapa, tá? Para dar formação ao todo o organismo. E aí você tem de importante também a formação dos anexos embrionários. Então, nessa parte da organogênese ou histogênese, você tem a formação dos sistemas e a formação dos anexos embrionários. Então, você tem 4 anexos embrionários. O âmnio, tá? Que vai envolver o embrião, nutrir o embrião, na verdade, proteger o embrião contra impactos. O saco vitelínico, que vai armazenar o vitelo, que é a substância nutritiva desses organismos, que vai estar em maior abundância nas aves e nos répteis. O alantóide, que é a estrutura que vai estar ali bem próxima à região mais externa, que é o córium, tá? Em alguns grupos, animais que põem ovos, né? Seu desenvolvimento é externo ali, continua nos ovos, que são colocados no ambiente. Esse alantóide vai formar o alantocório, que é a conexão entre o cório e o alantóide, tá bom? Então, para permitir aí as trocas gasosas. Galera, então foi essa a nossa etapa. Olha aqui para mim. Foi essa a nossa etapa e aí a gente vai dar aquele tempinho para você fazer a atividade. É rápido, tá bom? Um piscar de olhos.
É isso aí, galera. Então, vamos continuar aqui na nossa aula e já começando com a nossa questão de número 1. Vamos lá? É isso aí. Na questão de número 1, você tem o seguinte. Na etapa de segmentação ou clivagem, ocorre a formação da mórula. Marque a alternativa que melhor define essa estrutura, tá? Presta atenção. Segmentação ou clivagem, que é aquelas divisões, né? Sucessivas divisões que vão acontecendo depois da fecundação, ou seja, depois da formação da célula ovo ou zigoto. Você vai marcar a alternativa que melhor vai definir essa etapa. Então, na letra A, você tem o seguinte: estrutura caracterizada pela presença da placa neural, sulco neural e tubo neural. Gente, essa etapa aqui já faz parte da nossa última etapa do desenvolvimento, né? Que é a parte da organogênese ou formação da histogênese ali, tá? Que dá início no final da gastrulação, mas então não corresponde à segmentação. Aí você tem estrutura fetal. Ora, não existe feto ainda, porque está bem no início, são apenas aglomerados de células nessa fase de segmentação ou clivagem. Na C, estrutura em que é possível distinguir os 3 folhetos embrionários. Essa etapa é a segunda, né? A formação dos folhetos embrionários vai acontecer na segunda etapa do desenvolvimento, que é a gastrulação. A D, estrutura em que já é possível observar a mesoderme altamente desenvolvida. Não, né? A mesoderme faz parte do folheto embrionário, então não corresponde à primeira etapa, que é a segmentação. E aí você tem a estrutura de tamanho similar ao do ovo, formada por um conjunto de blastômeros. Blastômeros, e essa é a nossa alternativa correta, letra E. Então, um conjunto de células que vão sofrendo essas segmentações a partir da distribuição e quantidade do vitelo nessa célula ovo ou zigoto que está ali passando por essas diferenças de divisões celulares, tá bom? Aí vai ter, depender se a espécie vai ter ovo oligolécito, telolécito completo ou incompleto, vai ser centrolécito, mesolécito, tudo bem? Então, cada uma desses tipos de ovos, em relação à quantidade desses vitelos, é que vão permitir segmentações diferentes, holoblásticas, mesoblásticas e pteroblásticas, tá? Vamos seguindo. 2. A fase da organogênese é uma fase muito importante, pois é nela que os folhetos embrionários darão origem olha lá, nessa fase da organogênese, vai dar origem ao celoma, aos cromossomos. Como assim, né, professora? Os cromossomos fazem parte do material genético, eles estão presentes ali no início, né? Aos tecidos e órgãos, olha lá, aos tecidos e órgãos, aos blastômeros, blastômeros faz parte lá da primeira etapa de segmentação, lembra? Ao blastóporo, o blastóporo vai estar presente ali na blástula, tá? Então, ele vai ser a região, né, central ali, não tá a abertura do arquêntero, né? Então, ele está formado lá na blástula. A blástula já é a finalização desse processo da segmentação, tá? Para dar início à gastrulação. Então, nós estamos falando da última fase, a fase da organogênese é a última fase. Então, o que nós vamos ter aqui? A formação de tecidos e órgãos. Por isso, é também chamada de organogênese, tá bom? Ou de histogênese, que a organogênese já está ali. Tudo bem, galera? Então, isso aqui é determinado, sim, pelos nossos genes que estão contidos no material genético das células. Vamos para a nossa terceira questão. Na fase de gastrulação, ocorre uma importante etapa do desenvolvimento embrionário. Marque, a fase de gastrulação, gente, é a segunda etapa. Lembram? Primeira, segmentação ou clivagem. Segunda, gastrulação. Terceira e última, organogênese ou histogênese. Lembrou, né? Beleza. Na fase de gastrulação, ocorre uma importante etapa do desenvolvimento embrionário. Marque a alternativa que apresenta, essa etapa. A. Na gastrulação, ocorre a formação da mórula,
um grupo maciço de células, mais ou menos aí 32 células. Só que isso está ainda relacionado aos processos de divisões, ou seja, de clivagem, segmentação, que faz parte da primeira etapa. B. Na gastrulação, ocorre a fixação do embrião no útero da mulher. Não, né, galera? Não vai ser nessa etapa aqui. A gastrulação, deixa eu ver aqui rapidinho. Na gastrulação são formados os folhetos germinativos, ou folhetos embrionários, ou tecidos embrionários. Muito bem, a nossa alternativa. A letra D, na gastrulação forma-se o tubo neural. O tubo neural vai formar ali na neurula, quando a gente estiver começando a formar a placa neural, todas as estruturas para dar continuidade ao tubo neural, tá? Isso é na neura, que é a final dessa fase ali, tá? Mas essa não é o principal evento, porque ele vai dar início, é como se ele estivesse dando início à última etapa, que é a organogênese. E aí, na gastrulação, todos os órgãos do embrião se formam. Não é na gastrulação, e sim na organogênese, né? Então, a nossa alternativa correta está ali. Na gastrulação são formados os folhetos germinativos, ou também chamados de folhetos embrionários. Quais são mesmo esses folhetos embrionários, professoras? Parte externa, ectoderme, região mediana, mesoderme, e a parte mais interna, a endoderme. Tudo bem? Então, a gente tem olha aqui para mim. A gente consegue observar, né, nesse conteúdo, que todas as etapas, elas são sucessivas, né? A mulher ovulou, esse ovócito secundário foi liberado lá do ovário, chegou lá na tuba uterina e fica esperando o encontro, né? Aquele encontro maravilhoso que é do espermatozoide com a célula ovo, né? A célula ovo não, com o ovócito secundário, que vai acontecer aonde? Na tuba uterina, muito bem. E aí, chegou lá, começa já a partir da fecundação, começa já a parte da clivagem, ou seja, da segmentação. Formação de 2, depois de 4, depois de 16, depois para 32, aí forma a mórula. Aí a mórula vai se diferenciando cada vez mais, formando a blastocele lá, né? Ok. Parte mais externa, ok. Chegou lá na blástula. Aí, chegou na blástula, já vai passar por uma outra etapa até chegar na gástrula, não é? Que é a parte da segunda fase, que faz parte da gastrulação. E aí, nessa parte, você tem os folhetos embrionários, e a gente sabe que cada um desses folhetos embrionários, cada um conjunto dessas células, especificamente determinadas pelos genes, e vão estar se diferenciando para formar o quê? Para formar os nossos tecidos, que vão constituir os determinados órgãos, que vão definir os sistemas a quais esses órgãos vão estar presentes. Porque a gente sabe que nós temos uns 10 sistemas aí no nosso corpo, né? Sistema cardiovascular, sistema respiratório, sistema digestório, sistema reprodutor, sistema excretor, sistema reprodutor masculino e feminino, que a gente deu uma olhada aqui, né, nas nossas aulas. Então, todo esse conjunto, tudo isso inicia a partir de células. E essas células que vão ter os seus genes, que vão chegar nessa última fase do desenvolvimento embrionário, que é a organogênese, permitindo toda essa diferenciação, todo esse processo. Gente, é algo tão fantástico, né? É algo tão fantástico o desenvolvimento embrionário, que com tudo, como é que ela se organiza, como é que ela sabe exatamente para onde ir, né? É uma coisa assim muito mágica mesmo, o processo de desenvolvimento. E a gente sabe que alguns erros, algumas anomalias podem acontecer durante esse processo de desenvolvimento embrionário, mas ele é mais raro do que no desenvolvimento normal, ou seja, formando um ser sem nenhuma anomalia. Então, pode acontecer esses erros? Pode, mas é muito mais frequente o indivíduo nascer são, né? Aí, para essas modificações, essas alterações, anomalias acontecerem, às vezes o ser humano contribui, né? Que a mãe, durante a gestação, pode passar aí, ou não sabia que estava grávida, fez uso de alguma medicação, ou fez uso de algum entorpecente, e aí vai prejudicar, né, esse desenvolvimento. Alguma desconexão pode acontecer nessas células
que vão estar formando, chegando nessa fase da organogênese e dando as malformações, que a gente chama de malformações congênitas, tá bom? Mas isso aí é uma situação, né, que pode acontecer, mas que a gente espera, por isso que quando a gente sabe ou a gente percebe, a mulher percebe alguma alteração, percebe alguma diferenciação, principalmente se ela teve ou manteve uma relação sexual sem preservativo, não estava fazendo uso de nenhum método hormonal, né? Não tinha nenhum método cirúrgico, não tinha nada, e se ela fez, se estava desprotegida, é óbvio que ela pode engravidar. Se ela tiver aonde? No período fértil dela, não é? A gente viu tudo isso, né, galera? É muita coisa, pois é. Então, a gente sabe que a mulher precisa prestar atenção nesse período fértil para ela não ter sustos aí, porque gerar uma criança requer responsabilidade. Responsabilidade social, porque você está colocando um novo ser nessa sociedade, tá bom? E você precisa contribuir muito bem com esse desenvolvimento. Ok? Vamos continuar? Vamos continuar nossas questões? Vamos lá. Questão de número 4, olha lá. O início do desenvolvimento embrionário se dá pela fase denominada de clivagem ou segmentação, fase em que ocorrem inúmeras divisões do zigoto até a formação da blástula. Este processo ocorre de maneiras diferentes em cada espécie. No homem, a segmentação é do tipo, aí vamos à alternativa, meroblástica total, holoblástica desigual, meroblástica discoidal, meroblástica superficial ou holoblástica igual. Lembram que a gente mostrou o quadrozinho para vocês? A gente falou que tanto nos anfióxicos quanto nos placentários, que é o nosso caso, nós temos essa divisão, ou seja, essa clivagem vai acontecer de forma igualitária, tá? Então, os ovos, as células vão ser tudo do mesmo tamanho, então vai ser a holoblástica igual. Mas a meroblástica discoidal é aquela que você vai ter o desenvolvimento ou as divisões só acontecendo na região superior correspondente ao polo animal, tá? Porque na parte inferior, no polo vegetal, você tem grande quantidade de vitelo. Meroblástica superficial é aquela que vai estar só lá nas margens, né, na periferia da célula, você vai ter essas divisões. Aí você tem a holoblástica desigual, onde na metade dela elas vão conseguir se diferenciar, tamanhos diferentes, e na meroblástica, que é a parte superiorzinha, tá bom? Então, a nossa resposta aqui, no caso da nossa espécie, no homem, é holoblástica igual, letra E, tá bom? Cadê? Ok. E aí nós temos a nossa última questão. Associa a segunda coluna de acordo com a primeira. Fases do desenvolvimento. 1, fertilização. 2, gástrula. 3, blástula. 4, segmentação. E 5, neurula. Vamos lá, a nossa imagenzinha aqui. As características, então tá lá, fase caracterizada pela formação do tubo neural, ou seja, está associado aí à neurula, né, galera? Fase em que o ovo se divide sucessivamente até as células atingirem as dimensões normais da espécie. Você tem nessa etapa o processo de sucessivas divisões, a etapa da segmentação, né? Fase durante a qual os gametas se unem. Ora, o tão famoso, tão esperado encontro do espermatozoide com o ovócito secundário vai se dar na fertilização ou fecundação. Fase durante a qual um grupo de células envolve uma pequena quantidade central. Aí nós estamos falando do processo de gástrula, né? Vamos lá, então. Na fase que origina o intestino primitivo ou blastóparo, né? Ou, na verdade, o arquêntero. Aí você tem a blástula, tá? E aí a nossa sequência, a alternativa B, 5, 4, 1, 3, 2, onde nós estamos, olha aqui para mim, finalizando, então, o nosso conteúdo agora, tá bom? Porque já a gente retorna com mais informações falando aí especificamente da nossa espécie. Tudo bem? Um beijo pra você e eu te aguardo. Tchau, tchau!